Bom dia, nós estamos aqui mais uma vez numa TPC de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, hoje, 14 de outubro de 1920, e nós vamos dar continuidade aqui às nossas ATPCs. Aqui a tela de registro de presença, e também para dúvidas e sugestões, comentários, a gente deixa um tempinho aí para vocês o QR Code e o link, que assim vocês podem deixar para a gente também as dúvidas e também pegar o link da presença. Ok. Alguns minutinhos, ótimo. Os objetivos de hoje são refletir sobre as possibilidades de recuperação e aprofundamento para o retorno presencial na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Também explorar o material de apoio Aprender Sempre e suas potencialidades, de uma ação interdisciplinar em nossa área. E conhecer o documento orientador para recuperação e aprofundamento para os demais componentes curriculares. Os conteúdos. Programa de recuperação e aprofundamento na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e também o documento orientador Boletim COPED 28, de 19/9 de 2020. O documento orientador, que foi número 28, né, que foi lançado em 19/9 de 2020, ele fala: os componentes elencam uma habilidade essencial de um ano sério. A partir deles, foram identificadas habilidades de suporte, habilidades de outros anos de série que contribuam para o seu desenvolvimento. Foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Então, o que está falando aqui? A gente tem uma habilidade essencial do ano ou série que o menino está, né? Mas, se ele não consegue... naquele exercício ou numa atividade, o professor percebe que ele não consegue avançar, a gente recorre a habilidades essenciais dos anos anteriores para que elas sirvam de suporte para que o menino consiga a habilidade essencial do ano que ele está, né? Então, mais para frente, a gente ainda vê mais esmiuçadinho. Então, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre desse ano, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Então, nós aqui a seguir, a gente vai dar vários exemplos, né? E aí as matrizes de habilidades aqui, elas vão nortear, né, o trabalho dos professores, tá? Bom, matriz de habilidade, o que é? Né? Trata-se de um recorte do currículo paulista, o currículo oficial para o ensino médio, né? Das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que o estudante aprenda, né? E continue avançando em sua trajetória escolar. As habilidades são apenas do ano e série escolar em curso? Não. Consideramos, na elaboração da matriz de habilidades essenciais, para determinado ano, tanto as habilidades essenciais do ano corrente, né, quanto as dos anos ou séries anteriores, que são pré-requisitos e necessárias para que o estudante avance no seu percurso. Pode passar, Vlad. Bom, por que priorizar as habilidades essenciais do currículo? Bom, com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico ele foi modificado, né? E mais do que nunca tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para nossos estudantes continuarem sua trajetória com sucesso, ou seja, sem nenhuma déficit de aprendizagem. Então, a matriz de habilidade essencial servirá para quê? Bom, ela orienta a produção do material didático de recuperação e aprofundamento, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, e a sugestão de seleção feita pela SEDUC de trecho dos materiais regulares. Então, isso tudo vai orientar as avaliações diagnósticas, as intermediárias e de processo produzidas pela SEDUC.
e orientará a frente de formação, dando coesão e coerência para todas as ações. Agora a gente vai entrar na área mesmo de língua portuguesa, tá? Bom, pode passar, Vlad, por favor. A gente falar de recuperação e aprofundamento dentro da área de língua portuguesa, e o que a gente já falou em questão das habilidades essenciais, por exemplo, nós temos aqui do 6º ano a primeira série do ensino médio, tá? Eu fiz aqui, olha, um recorte de cada habilidade essencial por ano e série. E, assim, o que diz respeito à próxima atividade que vem na sequência para vocês como exemplo. Vejam, eu vou ler primeiro para vocês da primeira série do ensino médio. Olha, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção artística, dramática, né, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Veja, a seguir, a gente vai ter um exemplo de uma atividade da sequência didática 2, do volume 3 do Aprender Sempre, tá? E aí a gente vai esmiuçar bem essas habilidades para que vocês entendam. No quadro anterior tinha uma por série, né? Essa aqui, olha, do 6º ano até o 1º. Aí, assim, por exemplo, a habilidade que o menino para ele, assim, essencial que ele aprenda na primeira série do médio, que ele tenha o contexto, né, de construção literária, contexto de produção artística e dramática. Veja que no 6º ano ele tem que reconhecer em textos diferentes gêneros de variedade de falada, tá? De língua padrão, preconceito linguístico. Então, vocês vão ver que no desenvolver do exercício, vocês vão perceber essas habilidades nos exercícios. A gente retoma. Pode passar, Vlad, por favor. Bom, aqui é um slide para deixar claro para vocês a língua portuguesa e as competências socioemocionais. Por que a gente fala de competências socioemocionais agora que nós estamos retornando, né, às atividades presenciais? Porque depois de tudo isso que vivemos, né, desse momento de pandemia, ensino remoto e todas as dificuldades passadas, não seria interessante que víssemos o todo do aluno, a integralidade do aluno, ou seja, como estão as emoções desse aluno frente às realidades que ele está enfrentando e frente a tudo que está sendo proposto para ele, né, de realização. Então, veja, aqui a gente trabalha, né, com 5 competências socioemocionais, né? Abertura ao novo, que é curiosidade para aprender, imaginação criativa, resiliência emocional. Ela é muito importante, porque ela faz parte até da estrutura como indivíduo, né? Então, ela fala da autoconfiança, da tolerância ao estresse, da tolerância à frustração, né? É uma competência muito importante. Outra, engajamento com os outros, que é o entusiasmo, o trabalhar em equipe, o trabalhar com as outras crianças, né? Amabilidade, né? O aluno, ele ter um respeito, ele ter a disciplina, ele ter a condição de chegar e conseguir compreender tudo o que está sendo proposto para ele, né? E a autogestão, que é a responsabilidade, a organização, determinação, persistência e foco, né? Então, se ele trabalha tudo isso, né, é muito mais fácil que para ele consiga estar com todas as habilidades sem defasagem nenhuma, né? Se a gente trabalha com tudo isso no formato dos exercícios das sequências de atividades, tá? A gente pensar nesse olhar socioemocional também no percurso educativo. Então, olha, o caminho que permite assegurar o planejamento com foco no desenvolvimento integral dos estudantes, cognitivo e socioemocional, tá? Depende de todos essas competências socioemocionais bem trabalhadas, né? E
aqui as atividades, elas linkam isso já pensando nesse propósito. Eles fizeram 3 etapas em todas as sequências de atividade. Então, a gente tem lá iniciando, desenvolvendo e finalizando. E aí a gente vai ver cada uma delas em separadinho. Pode passar, Vlad. Então, iniciando, por exemplo, eu peguei já uma sequência de atividade do Aprender Sempre, volume 3, para o 8º ano. Tá? É a sequência de atividade 2. No caderno do professor, ele vem, a parte iniciando vem assim: professor, o gênero textual dramático expõe conflitos diversos, especialmente aqueles advindos na relação do homem com o mundo, para ser encenado ao público, com a intenção de entreter e alegrar uma plateia. Desta forma, a proposta dessa aula é apresentar aos estudantes textos literários escritos pertencentes a este gênero dramático, né? Produzidos em épocas e contextos diferentes, com o propósito de serem dramatizados ou encenados por outros. Tá? Essa é a parte iniciando, onde a gente pega e faz aquela motivação inicial, né, com os alunos. E logo na sequência vem o desenvolvimento, que é uma parte também, é a mais complexa, né, porque é a mais extensa, onde você vai fazer mesmo o planejamento da sua aula e colocar tempo, planejamento, né, para cada etapa. Então, veja, professor, antes de iniciar esta aula, converse com os estudantes, no sentido de levantar os conhecimentos prévios, as experiências deles com os textos teatrais. Você já assistiu uma peça de teatro? Como foi? Gostou? Em sua opinião, por que as pessoas vão ao teatro? Para quê? Professor, neste momento, solicite aos estudantes que analisem as imagens 1 e 2 na sequência de atividades e descrevam o que elas representam e quais sensações podem ser inferidas. Então, logo a seguir vai vir para vocês essa mesma atividade, tá? A imagem 1, referente ao teatro grego na antiguidade, e a imagem 2, referente a uma parte interna de um teatro novo, né, de agora. Aí os estudantes realizam a leitura dramatizada, né, do excerto do texto teatral As Asas de um Anjo, de José de Alencar, e na sequência realizam as atividades propostas. Então, vamos compreender agora, no próximo slide, como que vem a atividade, tem o finalizando, e depois a gente vê como que vem a atividade para o aluno. Bom, a parte de final, o professor fala para o aluno, né, e vê o que ele aprendeu, né, em todo o desenvolvimento da aula, e o que é importante ver, que eles tenham compreendido os elementos essenciais inerentes ao texto teatral, que é a finalidade desse exercício, né? Ressaltar que no texto teatral a finalidade é representar ou encenar para um público, né? Deixando isso claro para eles, aí eles conseguem compreender melhor todo o processo da atividade. Ela seguiu uma sequência onde o menino consegue memorizar, né, o que ele aprende. Bom, aqui já é o recorte mesmo da sequência de atividade. A gente falou do livro do professor, nas partes iniciando, desenvolvendo e finalizando, e agora vem a própria atividade em si. E aí aquelas 2 figuras que foram faladas anteriormente, que aqui, olha, é um teatro grego antigo, na figura 1, e um interior de um teatro novo, na figura 2, né? E para o menino, para o aluno, já tem aqui o objetivo da aula para ele. O que ele vai aprender com essa aula, né? Então, o aprender sempre, isso é importante, ele traz esse objetivo de aula para que o aluno já comece a se ambientalizando mesmo sobre o que está sendo proposto para ele, né? Pode passar, Vlad. A seguir, a gente tem a etapa 2, que é a cena 1, a leitura da cena 1, né? Então, veja, o menino vem para ele assim, né? Personagem, travessão, diálogo, que é como vem numa peça teatral para ele. Então, lá, cena 1, Carolina de frente ao espelho, deitando os cabelos os 2 grandes laços de fita azul, a Margarida
está cozendo junto à cozinha, Antônio sentado num mocho pensativo. Então, já tem a cena, e a partir da cena, as falas. Né? Então, veio tudo estruturado como se fosse uma peça mesmo, para ele perceber como que se estrutura tudo, né? Pode passar, Vlad. Bom, aqui a sequência, né? Toda Margarida, Carolina, Margarida, Carolina. Então, vai trocando as falas das personagens. Essa é a cena 1. Pediu para ler. Depois, pode passar, Vlad. A gente tem a cena 2 no próximo slide. Isso, na cena 2, tá? Aqui já explica, é a Margarida e o Antônio, eles estão conversando, vão dialogando na estrutura mesmo de peça teatral. Pode passar, Vlad. Isso, e aí termina, né, a última leitura da última cena, e aí vem a reflexão. Após a leitura e a socialização dos comentários acerca do excesso da peça teatral, responda às questões a seguir. Em qual gênero textual o texto lido se enquadra? Por quê? Então, veja, já veio tudo assim bonitinho para ele, estruturado em falas, em cenas, e aí, se ele já na parte iniciando, viu o que era um teatro, viu como que funciona, ele vai saber responder essa parte aqui, certo? Sem maiores problemas. E a parte B, ele pergunta, a peça teatral requer uma linguagem voltada à encenação, contendo elementos do gênero textual dramático. Assim, analisando o texto teatral As Asas de um Anjo, de José de Alencar, percebemos a utilização de uma linguagem formal ou informal. Né? Então, vejam, são 3 amigos conversando na peça, né? Então, veja que a peça teatral, ela é muito mais como a gente fala, né, do que a preocupação com a escrita formal, porque é um diálogo, né, é uma encenação. Então, tudo isso, ele vem para o menino para que ele reflita, para que ele tenha uma sequência que ele consegue refletir e chegar num objetivo. Né? Então, é isso que é bacana nessas sequências do Aprender Sempre. Acho que foi um recorte do 8º ano, no volume 3, né? Mas todas as sequências de todos os anos e séries do médio, eles trabalham dessa forma, né? O que faz com que o aluno tenha mais foco, né, na hora de fazer as atividades, porque elas são todas pensadas e desenvolvidas para que o aluno consiga chegar num resultado muito mais, até intuitivamente, né, do que nos livros didáticos mais... Que são mais, assim, elaborados e muito mais complexos de atividade, né? Aqui são recortes que a criança consegue fazer com mais dinamismo, né? Isso que é importante. Obrigada, pessoal. Essa foi a parte de língua portuguesa. Eu aguardo vocês numa outra oportunidade. Oi, Érica. Olá. Um comentário sobre essa atividade. Ela, com arte, né, ela se encaixa muito bem com as habilidades do terceiro bimestre. Eu acho que já é um hábito muito comum nas escolas de trabalhar teatro, né, com a língua portuguesa, até com outras disciplinas também, porque a arte, ela tem essa característica mesmo, né, de conseguir passar por todas as áreas muito bem, tanto exatas quanto humanas, ela passeia muito bem. E de trabalhar de forma interdisciplinar para também ajudar nessa questão do reforço, ainda abordando uma habilidade de arte uma habilidade essencial do terceiro bimestre. Aqui o exemplo é a EF08, a EF28, né, do 8º ano, que é investigar e experimentar diferentes funções teatrais, ator, figurinista, aderecista, maquiador, visagista, cenógrafo, iluminador, sonoplasta, produtor, diretor e assessor de imprensa, e etc., em processos de trabalho artístico, coletivos e colaborativos,
e compreender as características desse processo de trabalho. Então, e também a 29 que complementa isso, que é experimentar de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico a gestualidade e as construções corporais e vocais de personagens que representem a diversidade do povo brasileiro, problematizando e combatendo estereótipos e preconceitos. Então, a gente pode aproveitar essa habilidade. Ia encaixar muito bem nessa atividade, ia ficar ótimo. As habilidades se encaixam muito bem com essa atividade do 8º ano, né, do volume 3. E as atividades de teatro. Eu achei que combina muito. Com o currículo paulista, o 3º bimestre tem esse foco no teatro. Então, que agora já está dividido os bimestres por habilidade, entre música, 1º bimestre, dança, no 2º bimestre, 3º bimestre, teatro, e o 4º bimestre, artes visuais. Então, encaixa bem certinho aí essa habilidade de volume 3, eu acho que eles já fazem isso também. Para encaixar mesmo. Encaixa. Então, era mais um comentário, finalizando aqui a parte de vocês. Obrigada. Como sempre, agradeço a participação de todos e todas na nossa TPC, esse vídeo num formato diferente, porque a gente gravou dessa vez, né? Sim. E espero em breve estar com vocês novamente ao vivo, porque eu gosto da interação do chat. A gente já está acostumado. Muito legal. Mas é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Olá, prezados e prezadas. Tudo bem? Fernando, PCNP de Educação Física, mais uma vez aqui com os senhores. Falando de maneirinha específica agora, né, como já foi discutido e apresentado pelos colegas anteriormente, as contribuições que cada um dos componentes pode, obviamente, fazer uma relação direta com a recuperação e aprofundamento. Então, eu vou tratar, obviamente, de maneira e um recorte específico da área da educação física. Então, pensando nessa condição, né, remota e na recuperação e aprofundamento, as atividades sugerem, obviamente, algumas condições para que nós possamos trabalhar com os nossos alunos. E aí essas condições adaptadas nos sugerem desenvolver em 3 etapas, né, ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Eu vou falar de cada uma delas ao longo desse processo, tá? Mas o que fique claro, tá? Que cada professor realizará o seu trabalho e aí essas diferentes habilidades essenciais, elas deverão ser trabalhadas agora nesse 2º semestre, né? Então, isso sempre tem por objetivo favorecer o aprendizado dos nossos estudantes. Pode passar, por favor. Então, o recorte para nós é voltado para o ensino médio e, como eu mesmo mencionei, o componente é da educação física. Pode passar. E aí o recorte em específico, o ensino médio, o ano e série aqui a ser tratado, a 3ª série, tá? E a habilidade essencial a ser desenvolvida com o nosso alunado, ela propõe, né, identificar como os princípios de treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. Então, fazendo uma relação direta com o desenvolvimento e o percurso estudantil, pode passar, por gentileza? Nós temos a evolução em séries, não é verdade? Então, os percursos anteriormente, eles são levados em consideração para o desenvolvimento dessa nova habilidade. Então, entendendo nós, né, que hoje, se eu estou falando que no 1º e no 2º série, as habilidades aqui nomeadas remetem a suporte, é que naquele em específico ciclo, então na 1ª série, ela era a habilidade essencial. Da mesma maneira na 2ª série, né? Ela tinha naquele momento a habilidade essencial e agora ela pode servir como uma habilidade de suporte porque o percurso é progressivo, tá? Então na 1ª série, a habilidade essencial a ser trabalhada com os alunos, ela propõe obviamente os jogos e tinha uma relação direta com as representações artísticas. Já na 2ª série, a habilidade essencial a ser tratada, ela remetia diretamente à atividade com a ginástica, de modo em geral, e a questão coordenativa. E agora, de maneira específica, na 3ª série, as lutas servem, obviamente, para nós como uma temática a ser trabalhada. E aí existe, dentro dessas condições, alguns princípios norteadores que nós denominamos como sendo habilidades essenciais. E aqui a gente está trazendo como um recorte essa em específico.
tá? Então, levando em consideração que há uma progressividade, isso é levado em consideração e agora ela vai ser somada para trabalhar em conjunto com essa habilidade a ser desenvolvida, que é a habilidade do percurso do ano, essencialmente falando. Pode passar, por favor? Então, como eu mesmo falei, houve uma organização, não é verdade? De início, meio e fim, e essa parte inicial, ela propõe, obviamente, fazer o quê? O levantamento, né? Então, eu tenho que buscar fazer, se assim for, um reconhecimento prévio do que o estudante ou a estudante, de fato, já leva consigo diante dos outros percursos, não é verdade? A partir daí, o professor vai desenvolver a sua dinâmica, a sua didática, para propor a realização das atividades que serão ali desenvolvidas. E ao término, como num fechamento, o professor também fechará o desenvolvimento dessa proposta, fazendo, obviamente, levantamentos iniciais que foram lá norteados na parte na ativação inicial, no desenvolvimento da completude da sua aula, e agora fazendo um fechamento, né, uma síntese de tudo que aconteceu, para aí sim fechar supostamente o trabalho com aquele desenvolvimento daquele conteúdo. Eu vou tratar de cada um deles agora para ficar mais claro para vocês, tá? Então, na parte inicial, como a minha proposta é desenvolver uma condição de capacidades físicas, eu vou levantar justamente esses conhecimentos prévios, né? Dentro do percurso do primeiro e do segundo, eles desenvolveram lá os jogos, desenvolveram a ginástica, e por conta disso, já foi trabalhado esse termo que é conhecido como a pergunta norteadora. Capacidades físicas, né? Então, nada melhor do que levantar essa hipótese logo no início de uma aula, não é verdade? Quando eu me proponho a falar de algo, eu me proponho, obviamente, a explicar. Então, eu quero saber de vocês, alunos. Fala para nós, né? Qual é o objetivo? Explique o que demanda as capacidades físicas. E aí eles vão fazer as relações justamente daquilo que anteriormente aconteceu até a chegada desse novo percurso. Fiz o levantamento prévio, eles já se estimularam, fizeram o resgate daquele conhecimento, eu dou um passo à frente. Desenvolvimento da proposta, né? Então, a partir daí, o indivíduo ele terá a oportunidade de dialogar entre nós, em pares, ou dentro de um grupo, não é verdade? E terá um suporte também, com uma intencionalidade do professor, para que haja um aprendizado significativo. Então, ele vai propor mais um recurso. Pessoal, diante daquela nossa discussão inicial, vamos assistir esse vídeo. E aí o indivíduo ele vai se consolidar se aquilo houve ou não quanto à questão do aprendizado, para que ele possa adentrar essa aula agora sabendo do que se trata, né? E aí eu vou para o desenvolvimento da aula propriamente dito. Levantei as questões históricas e aí a partir daí o aluno começou a me dar devolutivo e o professor, de maneira muito intencional, ele vai propor, né, essas questões indagadoras para justamente fomentar a discussão e, claro, a partir do momento que eu fomento a discussão, eu levanto possibilidades para que haja o aprendizado, que esse é o nosso principal objetivo, tá? Então, o professor ele vai levantar as capacidades que são exigidas num determinado movimento, então o pessoal vai pedir lá quais são as atividades, exercícios que supostamente remetem à questão para a corrida, e eles falam, pega-pega, o duro ou mole, toda essa relação, para eles, parte de um princípio de brincadeira. Para nós, trabalho com intencionalidade. Dentro da atividade pega-pega, quais foram as capacidades físicas exigidas? A força, a flexibilidade, a resistência. Então, dentro desse percurso, supostamente aqui foi citado 5 levantamentos para abarcar, obviamente, o que foi o conceito, para trazer essa discussão. Fiz essa discussão, ficou clara, diante dessas 5 potencialidades, né, dentro dessa discussão, eu dou um passo à frente com mais um reforço. Pode passar, por gentileza. E aí eu vou realmente, de maneira significativa, fundamentar o meu conceito ou o conhecimento de modo em geral, também oferecendo mais um recorte, mais uma possibilidade para que ele consiga também se fazer entender no seu tempo, num outro momento, até mesmo com uma outra fala, tá certo? Então eu vou trazer para ele mais uma oportunidade, e aí sim, de um vídeo que trata sobre os princípios de treinamento, por que é importante treinar, pensando em otimizar a sua condição física. Pode passar. Então, fiz o levantamento inicial, desenvolvi toda a proposta, contextualizei, e agora eu preciso fechar. Lembrando que o nosso recorte é para o ensino médio, terceira série, não é verdade? E como esses indivíduos eles estão numa linha tênue entre ser adolescente e idade adulta, né? Morfologicamente ele já possui uma característica de ser um indivíduo adulto. Cognitivamente ele está num processo desenvolvimentista. Então, pensando nessa questão morfológica, eu vou levar, obviamente, uma discussão final,
levando em consideração o atual estado físico, o atual estado cognitivo, o atual estágio daquele indivíduo, no meu caso, o ensino médio. Então, eu vou propor, se assim for, uma pergunta norteadora que faça relação com o seu viver, tá? E aí eu posso levantar, dentro de uma condição como essa, supostamente com uma pergunta número 3, lá que tem e remete o meu próprio nome, tá? Exemplo, Fernando, né, treina há 1 ano com a mesma carga de peso, utilizando a musculação, que é algo que esse tipo de público do ensino médio busca muito, né? A corpulatria, realmente a aceitação dentro de um grupo como sendo um todo, tá? Isso é muito importante para essa faixa etária. Então, eles vão buscar essa relação direta para a consolidação do corpo. Então, vou levantar uma questão aqui para com eles, chamando a atenção para com a prática da musculação, tá? E mesmo com a orientação de um professor, ele não quis aumentar a carga. Ao realizar a avaliação física, o que se percebeu? Que não houve nenhum tipo de aumento na massa muscular. E aí a pergunta para gerar a discussão sobre tudo que foi levantado anteriormente, né? Por que isso aconteceu? Se eu já levantei previamente o que eram as capacidades, e que cada uma delas, obviamente, podem ter, dentro da sua condição de realização potencial para o seu próprio desenvolvimento, dentro das brincadeiras, dentro das práticas, da ginástica, da luta, dos jogos, como que isso pode ser correlacionado para quem está supostamente fazendo uma prática que é comum ao ensino médio, né, que é a prática da musculação? E aí o indivíduo vai conseguir fazer esse paralelo daquilo que acontece na escola e aquilo que acontece fora da escola, porque isso é muito importante para nós, na verdade, fazer a relação para com o mundo. Pode passar, por gentileza. E aí, sistematizando, e aqui tem um quadro muito bacana, porque ele mostra para nós realmente a aplicação do próprio currículo, tá? Então, tá lá, destacado, em terceira série do ensino médio, a habilidade em vermelho é essencial para aquele curso em específico. Quais são os objetos de conhecimento? Então, as capacidades físicas e o princípio de treinamento, né, como sendo ela o nosso objeto essencial. E quais foram as habilidades dentro do próprio currículo, dentro do seu próprio percurso, que trouxe um embasamento até a chegada do terceiro do ensino médio. Então, todas elas foram resgatadas e aqui elas estão descritas como sendo o quê? Um percurso formativo que leva em consideração o quê? Os conhecimentos prévios. E aí, sim, terminando lá, na relação direta com o material, aonde, de fato, encontra-se esse percurso, como eu mesmo disse, do currículo, né? Então, está dizendo lá, no São Paulo Faz Escola, no caderno do aluno, no volume 1, na página 112. É interessante que, além de apresentar essa questão, obviamente, para você, professorado, que consegue identificar, pode passar o próximo slide, por gentileza, que você também traga esse referencial para o teu aluno de uma maneira mais simplória, para que ele consiga entender, né, aonde ele pode buscar um aprofundamento, por isso que busca, né, recuperação e aprofundamento. Eu trago, obviamente, e contextualizo aquilo que supostamente não foi muito bem entendido, e para aquele que já entendeu que precisa dar um passo à frente, eu posso realmente aprofundar. E para esse tipo de público, a gente também pensa, né, em referenciais de apoio. Então, além de referenciar, a gente pode sugestionar, além disso, outros materiais. Ok? Da minha parte, eu acabo por aqui. Mais uma vez, é sempre um prazer e eu estou à disposição. Olá a todos, bom dia. Bom, o que nós vamos fazer hoje é exatamente verificar, né, a situação no ensino médio da área de linguagens, códigos e suas tecnologias na parte de língua inglesa, de acordo com o programa de recuperação e aprofundamento e o documento orientador que todos vocês receberam, né? Vamos lá. Vamos começar com habilidade essencial e também habilidades de suporte. Vamos ver o que a gente consegue fazer em termos de ensino médio. Eu acabei pegando toda a parte do ensino médio e não só uma série específica, toda a parte do ensino médio. Vamos ver o que aconteceu até agora em relação ao ensino fundamental, o que eles viram até agora em relação ao ensino fundamental no sentido de habilidades, né? Vamos lá. Então, a partir do 6º ano, e eu estou fazendo um apanhado geral aqui, a partir do 6º ano, eles tinham lá como habilidades reconhecer textos de diferentes gêneros textuais, né?
os recursos de coesão, de coerência, né? Textos literários e não literários e concepções artísticas e procedimentos de construção. A partir disso, a gente vê então o que como habilidade essencial. Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de identidade em um mundo globalizado. O ensino de língua inglesa, ele articula basicamente 3 implicações, que são elas: rever relações entre língua, território e cultura. Ou seja, o que significa tudo isso? Significa que falantes de inglês, eles não se encontram apenas em países em que essa língua, ou seja, a língua inglesa é oficial, tá? A segunda implicação: ampliação da visão de letramento. E isso significa basicamente o quê? Multiletramentos, que são práticas sociais do mundo digital. E aí isso vai potencializar as possibilidades de participação e circulação, e aproximam e entrelaçam diferentes linguagens, que são elas: a verbal, a visual, a corporal e a audiovisual. E a terceira implicação são as abordagens de ensino. Ou seja, aí entra uma situação legal, que é exigir do professor uma atitude de acolhimento, que a gente vai precisar disso na retomada, né? E legitimação de diferentes formas de expressão na língua. Então, um inglês melhor e um nível de proficiência, tudo isso deve ser relativizados, tá? No próximo slide, a gente vai ver o seguinte, que a priorização da função social e a política de inglês, e nesse sentido, a gente passa a tratar a língua inglesa como no status de língua franca. Todo mundo lembra o que é língua franca, né? Língua franca é aquela em que a língua ela é falada não só naqueles 2 países, ou 3 países, ou 4 países. Não, ela é falada no mundo todo, né? E isso significa que o estudo da língua inglesa ele pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o engajamento e a participação. No próximo slide, a gente vê algumas competências específicas da língua inglesa. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um apanhado geral e um recorte, é claro, dessas competências, né? Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, tá? Então, isso é uma competência bem específica. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens. Então, quando eu falo linguagens, eu estou falando em todas aquelas que eu falei no slide anterior, né? Que são exatamente, há 2 slides anteriores, que são o verbal, visual, corporal e audiovisual. Isso são linguagens e o multiletramento também. Identificar similaridades e diferenças entre língua inglesa e língua materna e outras línguas, né? Isso é muito importante, né? Porque aí a gente vê que algumas coisas que, digamos assim, a língua portuguesa inventou, dizendo que era inglês, não é inglês, né? Inventamos. Por exemplo, shopping. O que é shopping? Shopping é uma outra coisa, né? Shopping para nós é uma edificação que tem várias lojas e tudo mais. Em inglês não é isso. Em inglês isso seria mall, né? Então é um pouco diferente, né? Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação e conhecer diferentes patrimônios culturais. Olha só, coisa importante isso, né? Materiais e imateriais. Então, esses patrimônios culturais são de extrema importância para o conhecimento de uma língua, né? No próximo slide, a gente vai ver
eu acho que eu já falei com vocês a respeito disso, mas a gente vai ver tudo que tem relação com a nomenclatura. A gente vai ter que mudar um pouco as nomenclaturas, né? Porque lembra lá, vamos lembrar um pouco nesse slide aí, né? ênfase estrutural era saber e ênfase comunicativa era o fazer. A partir de agora nós temos então unidade temática, né? E anteriormente a gente tinha aqueles 4 skills, lembra disso, né? Que tinha muito a ver com habilidade e proficiência. Agora nós não temos mais, nós temos 5 eixos. Eu coloquei no próximo slide, vamos dar uma olhada, um quadro bem explicativo, né? Que nós tínhamos o 4 skills, que era speaking, reading, writing, listening, né? Agora nós temos o quê? 5 eixos. Oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Veja bem que abriu um leque muito grande quando eu coloco conhecimentos linguísticos e quando eu coloco dimensão intercultural. Eu lembro que com os 4 skills eu tinha o listening, que era importante, né? Eu tenho ainda o listening, só que esse listening, ele está diretamente relacionado nos 5 eixos agora. E vocês percebem que a oralidade, que anteriormente era o speaking, a oralidade continua como sendo o fator principal dentro da língua, né? E não importa o sotaque dele, lembra disso, né? Não importa o sotaque dele, tá? Mesmo porque, se você for viajar, se você for verificar, aliás, os vários países que nós temos aí, que falam inglês ou que têm língua inglesa como segunda língua, vocês vão perceber que os sotaques são completamente diferentes e não existe muito um padrão para isso, né? Bom, e aí a gente entra então no próximo slide, multiplicidade de linguagens, mídias e tecnologias. Como é que vai funcionar tudo isso daí? Tomando como base o protagonismo e o empreendedorismo dos estudantes, isso é muito importante a partir de agora, né? Eles tendem a contribuir à redução de defasagens do processo educativo, tá? E a aprendizagem da língua inglesa, o que acontece com ela? Ela apresenta o eixo temático específico para o desenvolvimento da oralidade, veja bem que é importante mesmo a oralidade, né? Ao lado dos eixos de escrita, leitura, conhecimento linguístico e dimensão intercultural. Se a gente for tomar como base isso, a gente vai entrar num negócio muito legal, que é exatamente taxonomia de Bloom. Olha só que legal, entramos afinal na taxonomia de Bloom. Para quem não conhece, está aí no slide, né? E isso vai para vocês depois, né? Ele é subdividido, nós temos essa pirâmide aí que vocês estão vendo, tá? Eu vou esmiuçar essa pirâmide aí, mas aí a gente está vendo a pirâmide e aí ele começa lá com a base, que é o remember, ou seja, tudo aquilo que ele lembra, tudo aquilo que faz parte do cabedal de conhecimento dele da língua inglesa, e depois ele vai passando nível ou escala por escala, tá? Vamos ver cada uma delas, tudo isso, como é que significa tudo isso daí, né? Meu tempo está completamente esgotado, mas vamos lá. A taxonomia de Bloom, então, o que é? Lá no topo da base, ela tem o remember, ou seja, recall facts and basic concepts. Então, tudo aquilo que ele vai ter dentro da sua memória, tá? E ele vai se lembrar para fazer o percurso da taxonomia, né? Depois disso, na segunda escala, ou no segundo degrau, como vocês quiserem, ele vai ter o understand. O que é, na realidade, o understand? É exatamente explain ideas or concepts. Então, tudo aquilo que ele lembra, ele vai tentar, de uma certa forma, explicar essas ideias, né? Depois disso, partindo para o próximo degrau, ele vai apply tudo isso, né? O que é exatamente o apply? Ele vai use information in new situations, né? Então ele vai usar tudo isso que ele tem, tudo isso que ele lembra, tudo isso que ele entendeu, ele vai usar todas essas informações em novas situações, né? Depois
no próximo degrau, ele tem, então, o Analyze, né? Que é exatamente Draw Connections Among Ideas, né? Então, ele vai fazer uma conexão aí entre todas essas ideias, para quê? Para partir para o próximo degrau, que é exatamente o Evaluate. O Evaluate é simplesmente um Justify a Standard Decision, né? Então ele vai é uma justificativa dessa decisão que ele vai tomar conectando todas essas ideias aí, né? E por último ele vai ter então o Create, que é exatamente a criação, a produção de fato, né? Então é o Produce New or Original Work, né? Então tudo isso que ele viu na taxonomia, né? Tudo isso que você ajudou ele a fazer na taxonomia, ele vai ele vai ter uma criação no final, tá? Ele vai criar algo no final, né? Vamos dar uma olhada no próximo slide, que eu coloquei algumas situações aí para a gente ter uma ideia, né? Então, com Remembering, eu tenho basicamente WH questions, né? Então, when, what, where, who, how, can, todos eles, né? Eu coloquei alguns exemplos aí, né? Who were the main, or where is, can you list the three something, né? How did something happen, né? Depois, ainda no próximo degrau, Understanding. O Understanding eu também coloquei algumas bases aí para você, né? Então, how would, what, which, will, can, né? How would you compare something? What is the main idea of something, né? Which statements support something? Can you explain what is happening something também, né? O apply, mais uma vez coloquei algumas coisas, né, como ponto de partida. How would, what, né? What examples can you find to something? How would you apply what you learned to develop something? Alguma coisa assim, né? Analyzing, what, how, and can também, né? What do you think? How is something related to something? Can you identify the different parts of something? A mesma coisa, né? O Evaluating, would, what, why, can, how would. E aí, do you agree with the action something? What is your opinion about something? Would it be better if something também? Coisas para você ter ideia de como fazer, né? O Creating, what, how would you can também, né? What changes would you make to solve something? How would you improve something? Can you invent something? Can you construct a model that would change something? E por aí vai, tá? Então, isso são alguns exemplos que você poderia usar lá dentro de sua sala de aula, né? No próximo slide, eu coloco alguns desenhos que você pode trabalhar com eles também. Algumas coisas divertidas aí, né? Se você tem esse conhecimento aí, né? Você pode juntar esse conhecimento ou ligar esse conhecimento se transforma numa experiência, e você fazendo uma ligação um pouco maior, você vê que tem uma coisa criativa aí, né? É só uma brincadeirinha aí para você ver. E eu coloquei mais uma brincadeirinha aí, que é um pouco mais complicada, né? E aí a brincadeira, ela se torna um pouco mais complexa lá no final, porque é exatamente uma teoria da conspiração, né? Então você tem algumas informações aí no começo, depois você tem o conhecimento, depois você tem alguns insights, né? E depois você tem pensamento, né? E aí se transforma tudo isso numa teoria da conspiração. Só para finalizar, que meu tempo está totalmente estourado, eu só tinha 10 minutos, eu já estou com quase 16. Como é que eu vou fazer essa avaliação, né? Eu acho que esse grid aí é a melhor forma de você
dá isso daí no final da sua aula, né? Então, é um KWL super simples, né? Você coloca um tópico lá, qual foi o tópico da sua aula, né? E aí você pergunta ou pede para ele preencher, que é muito mais interessante, né? O que ele sabe, o que ele quer e o que ele aprendeu. Ou no final de cada aula, ou no final de cada semana, ou no final de cada bimestre, ou no final de cada 15 dias, semestre. Esse grid aí é interessante, que você pode usar ele do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser, tá? Tempo totalmente estourado. Agradeço demais a atenção de vocês e até uma próxima. Muito obrigado.